E a informação principal que a gente tem agora não é boa. Depois que eu contar para vocês, eu vou querer saber a opinião. Eu vou dar uma dica. Envolve o meia De La Cruz. Ele teve uma entorse no joelho, já fez a ressonância e a gente vai trazer o resultado para vocês no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, um recado especial para vocês. Estamos próximos dos 400 mil inscritos. E claro, com a ajuda de vocês, nós vamos bater essa meta estabelecida para a temporada 2025. Se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like e assim o canal Vinei Casagrande vai crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Vamos para as informações. Antes de mais nada, ontem eu gravei o meu vídeo de pós-jogo, após retornar do Maracanã, antes de assistir à entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Depois eu tive o trabalho, obviamente, de assistir, faz parte do meu trabalho. Enquanto jantava e tal, fiquei analisando palavra por palavra do treinador rubro-negro após o empate em 0-0 com o Botafogo. E vou te falar, gente, eu sou um cara que eu já elogiei muito o Felipe Luiz em entrevista coletiva e acho que ele é sempre muito sincero. E na entrevista de pós-jogo contra o Botafogo, eu senti a entrevista pesada, a energia pesada. Nitidamente, porque eu gosto de fazer leitura corporal também, você vê o Felipe Luiz cansado, estressado, você vê até a fisionomia dele, como já mudou desde quando ele assumiu o comando técnico. Agora ele tá com cara de treinador, sabe? Cabisbaixo, com olheira, frustrado, senti ele muito frustrado, e eu acho até que ele se sentiu, de certo modo, pressionado. E ele não se sai bem quando ele se sente pressionado, parece que ele tem dificuldade em ouvir críticas das perguntas dos jornalistas, embora muitas perguntas eu não concorde muito, mas enfim, o jornalista está ali, ele pergunta o que ele bem entendeu, o que ele enxergou do jogo, e o treinador responde se quiser. E ontem eu senti ele botando mais, digamos, na conta dos jogadores o desempenho ruim, dando a entender até que ele faz de tudo para que os jogadores possam performar da melhor maneira possível e que o resto não depende dele. Ele, obviamente, está se referindo, eu estou me referindo ao setor ofensivo, porque o setor defensivo vai muito bem, obrigado. Nos últimos 11 jogos, apenas 2 jogos, o setor defensivo foi vazado. Contra o Cruzeiro, contra o Central Córdoba, se eu não me engano. É isso mesmo. O setor defensivo vai muito bem. E quando a gente fala setor defensivo, não é apenas os 2 zagueiros ou os 2 zagueiros com os laterais. Na verdade, é toda a marcação que vem desde lá do começo do setor ofensivo. O grande problema é que o setor ofensivo não desempenha da melhor maneira possível. E não desempenha por quê? Porque os jogadores estão abaixo. Gente, hoje eu falei no SBT e vou repetir aqui, nesse momento. Hoje, o Flamengo não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim, o melhor elenco é o do Palmeiras. É o mais equilibrado, o mais homogêneo. Onde eu quero chegar? Por exemplo, sai um titular, o reserva, ele pode não estar no mesmo nível, mas fica muito próximo. No Flamengo, sai o Pedro, que é titular. Quem é o reserva do Pedro? Não tem. Sai o Arrascaeta, não tem reserva para o Arrascaeta. Sai o Wesley, vai entrar o Varela, que embora faça boas partidas, mas está longe de ser do nível do Wesley. Sai o Alexandre, vai entrar o Ayrton Lucas, mas muito longe do Alexandre. Vamos lá. Sai o Léo Ortiz, entra o Danilo. Sai o Léo Pereira, vai entrar quem? O jovem João Vitor? O Pulgar, por exemplo, não tem substituto. E agora eu vou chegar na próxima informação, a informação principal desse vídeo. Sai o De La Cruz, vai entrar quem? E por que eu estou falando isso? Porque o De La Cruz, com uma entorse no joelho, está fora de pelo menos os 2 próximos jogos do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba e contra o Palmeiras no domingo. Não preocupa para o Super Mundial e eu vou ler aqui a nota oficial do Flamengo sobre o De La Cruz. Boletim de imprensa. O atleta Nico De La Cruz substitui no segundo tempo do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesão cirúrgica. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Por isso eu falei na minha introdução, copo meio cheio, copo meio vazio. Copo meio cheio, ainda bem que não vai precisar passar por cirurgia. Ainda bem. Copo meio vazio, a entorse no joelho vai fazer com que ele fique fora de pelo menos os 2 próximos jogos importantes, sobretudo contra o Palmeiras.
E aí o Pulgar é dúvida ainda. Se o Pulgar não jogar, se o De La Cruz não jogarem, qual vai ser o meio-campo do Flamengo? Vai recuar o Gerson para volante, junto com o Everton Araújo? Vai botar o Léo Ortiz de primeiro volante? É por isso que eu falo, o elenco do Flamengo hoje é desequilibrado. O time titular pode ser o melhor, mas o elenco é desequilibrado, o nível cai muito. O setor ofensivo do Flamengo hoje, gente, com todo respeito, é inoperante. O Michael não tem nível para jogar no time do Flamengo. O Juninho não tem nível para jogar no time do Flamengo. Não tem. O Gonzalo Plata tem nível, mas vive se machucando. O Cebolinha tem nível, mas vive se machucando. O Pedro, fisicamente falando, ainda está abaixo. O Arrascaeta não vai conseguir jogar todas as partidas. Ele não foi poupado contra o Botafogo. Ele não tinha condições de jogo. É totalmente diferente. É por isso que essa atual diretoria entende que hoje o Palmeiras tem um elenco melhor. Inclusive, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que o elenco do Palmeiras é melhor e a média de idade ainda é baixa. Então, por isso que a diretoria quer fazer correções no elenco. E justiça seja feita. Esse elenco não foi montado pela atual diretoria. Ah, mas o Juninho foi contratado. O Juninho foi contratado no começo do ano por uma lacuna deixada pelo Pedro, mas foi uma opção barata e eles não tinham dinheiro para fazer investimento alto. Então, hoje o elenco do Palmeiras é melhor. E o Palmeiras, além de ter um elenco melhor, vai chegar muito mais preparado para esse jogo de domingo contra o Flamengo, que é um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro. E vai chegar mais preparado por quê? Porque, graças ao trabalho do Palmeiras, eles foram muito bem na Libertadores e conseguiram rodar melhor o elenco. O Flamengo não fez o seu dever de casa na Libertadores, teve que forçar a barra e agora chega cambaleado para pegar o Palmeiras. Não vai ter o Wesley suspenso, não vai ter o De La Cruz lesionado, o Pulgar, se voltar, vai voltar meia bomba, o Alan provavelmente fora também. E aí? E aí? É isso que eu falo. Muita gente vai me xingar. Nossa, você é anti-Flamengo. Não, é a verdade. É a verdade. Inclusive o goleiro. Se o Rossi sai hoje, Matheus Cunha, com todo respeito ao Matheus Cunha, não é nível para estar no elenco do Flamengo. E ele já mostrou isso. E o Flamengo, uma curiosidade aqui, que eu li no site do Coluna do Fla, Flamengo ainda não conseguiu somar 3 vitórias consecutivas no ano após o Campeonato Carioca. São 15 jogos em Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Flamengo, nesse momento, passa por uma fase turbulenta, embora o Felipe Luiz tenha dito recentemente que essa turbulência é apenas fora do Flamengo, não é dentro do Flamengo. Felipe Luiz, eu discordo totalmente. É dentro também. E outra, eu não estou aqui exigindo que o Flamengo jogasse muita bola contra o Botafogo. Muito pelo contrário, eu entendo o contexto da situação. Tanto é que eu falei hoje no SBT, não dá para exigir do Flamengo uma atuação de gala quando não tem o seu meio-campo. Não tinha Pulgar, não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. E os reservas, quem era? É só olhar quem entrou no segundo tempo. Entrou o Matheus Gonçalves muito mal. Entrou o Juninho, super esforçado, mas ponto. Por falar em Matheus Gonçalves, uma parte da entrevista do Felipe Luiz, eu não posso deixar de mencionar. Entendo o que ele falou sobre o Matheus Gonçalves, as observações e críticas ao Matheus Gonçalves. Mas por que ele não teve a mesma postura com o Michael, que recentemente, inclusive, perdeu um gol sem goleiro? E na entrevista coletiva ele defendeu o Michael. Por que ele não fez o mesmo com o Matheus Gonçalves? Achei isso errado. Achei isso errado a postura do treinador em relação ao Matheus Gonçalves. E outra, a justificativa dele para não colocar o Lohan, para mim, não cabe. Ele falou que não colocou o Lohan porque o Lohan não treinou nenhum dia com o elenco profissional. Então por que relacionou o Lohan? Por que levou o Lohan para o jogo? Já que sabia que não ia colocá-lo porque ele não tinha treinado com o elenco profissional, porque tinha jogado na quarta com o Sub-20. Não faz o menor sentido. Levou para preencher espaço, para apenas sentar no banco. E agora eu quero saber, é copo meio cheio, copo meio vazio? Eu vou sempre olhar o copo meio cheio. Ainda bem que não tem uma lesão ligamentar do De La Cruz e que ele não preocupa para o Super Mundial. Porém,
tem esse desfalque contra o Palmeiras. Felipe, antes de fazer uma análise, né, os amigos certamente vão perguntar o que você viu desse jogo. Eu queria que você comentasse sobre o Rossi. Hoje, no seu plano de jogo, ele foi muito importante, né, saída de bola ali na intermediária, muito participativo. E mais uma vez fez uma defesaça, salvando o Flamengo ali no primeiro tempo. O Rossi está num grande momento, é importantíssimo para nós. E para mim, um goleiro tem que ser bom debaixo do gol com a mão, e ele é. E depois, se puder, né, nos dá essa facilidade na saída, na qual ele consegue nos ajudar muito. E muito inteligente também, posicionando os jogadores para dar mais tempo e espaço para eles. Então, está num grande momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A impressão que ficou para a gente é que o empate acabou sendo um resultado justo. As duas equipes apresentaram problemas. Foi um jogo abaixo, tecnicamente, com muitos erros. E o Flamengo, com os desfalques, inevitável dizer que teve dificuldade ali na criação. O Flamengo sentiu a falta de um meia mais criativo hoje, com a ausência do Arrascaeta, assim na minha visão. Eu queria que você fizesse essa análise. O que faltou para o Flamengo? Porque o time teve a posse, o time teve ali a pressão no início, principalmente, mas errando novamente nesse último terço, assim. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito. Sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo. Nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal, só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer, vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando, queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Não, saiu que o Pedro ia jogar. Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos... Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então que ele durma, que é essa pessoa que vaza. Muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho.
Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que está para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até ao final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Felipe, aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. A gente está vendo um Flamengo com muita intensidade no primeiro tempo. Começa o jogo acelerado a 220, pressionando, com posse de bola, chegando à área do adversário, mas não consegue transformar toda essa superioridade, principalmente no primeiro tempo, em gols. E no segundo tempo tem uma queda de intensidade, de rendimento, enfim. O que está faltando para o Flamengo converter os gols ainda na primeira etapa, quando ele começa realmente ali a 220 ali? E o próximo confronto é contra o Palmeiras, né? Um confronto direto. Próximo confronto na Copa. A Copa do Brasil, no meio pelo brasileiro, é o Palmeiras, né? Muito simples, colocar a bola para dentro. É o que falta. Chega ali na área e tem vezes que estamos mais inspirados, outras não. Os jogadores determinantes são os que fazem a diferença, que chegam ali e tem que resolver, né? O treinador, eu dou todas as soluções, todas as saídas e as progressões para eles poderem chegar até ali e depois eles têm que colocar a bola para dentro. E tem times que defendem com muito mais qualidade, que não nos permite chutar com muito tempo ou com muito espaço, e tem times que a gente consegue entrar com maior facilidade, outros uns por dentro, outros por fora. A gente faz um estudo, tenta escolher uns jogadores ideais para o que o adversário, para a forma que ele tem de defender, o adversário nos oferece, e aí esses jogadores depois eles têm que resolver. E a única forma é colocar a bola para dentro, não tem outra. Okay. Aqui Felipe, boa noite, Marcos Martinho do canal da QSRN. Felipe, mais um jogo onde o Flamengo sofreu com desfalques, né? Sobretudo no setor de meio campo, sem Eric Pulgar, sem Alan, Gerson, Arrascaeta. E eu quero te perguntar até que ponto você considera que a ausência desses jogadores influenciou negativamente na criação do Flamengo, né? O Flamengo com mais dificuldade de criar no jogo de hoje do que no jogo contra a LDU, e se essas questões também enfatizam, né, cada vez mais a necessidade de abastecer esse plantel nesse setor de meio campo. Muito parecida com a pergunta da tua companheira. Como eu falei, reforçar o plantel, o elenco, a gente vai tentar com certeza nesse mercado. E quando você perde um jogador, claro que você sente um jogador titular, e a gente perdeu muitos, né? Muitos jogadores nesse processo agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os que eu tenho disponível, tento ver com as peças que eu tenho, montar o quebra-cabeça para poder vencer do Botafogo, que também tinha desfalques para esse jogo. Então, esse jogo realmente, fisicamente, foi um jogo muito exigente, porque jogamos quinta-feira, 9h30. O Botafogo tem um time muito qualificado, que foi campeão brasileiro ano passado, foi campeão da Libertadores ano passado, não podemos esquecer da qualidade que tem esse time, está muito bem treinado. E realmente tivemos dificuldade um pouco mais na criação hoje, mas pensar próximo jogo, pensar em evoluir e melhorar.
Felipe, boa noite. Boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Além dos desfalques que você citou, alguns jogadores caíram sensivelmente de produção. Você está um deles, que inclusive foi muito importante para o Flamengo, terminou muito bem a temporada passada, começou muito bem essa temporada, que foi o Wesley. Chegou até a ser noticiado que o jogador voltou da seleção brasileira com bastante desgaste, mas a verdade é que ele não está conseguindo entregar aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Já existe algum diagnóstico a respeito disso? Por que dessa queda? E de que maneira tentar recuperar esse jogador que já foi tão importante para o Flamengo? Todo jogador oscila durante um ano. Não existe nenhum jogador que vai jogar sempre bem. Não existe. Sempre durante, e mais aqui, com 80 jogos sem tempo de descanso, com uma pressão absurda, todos eles vão oscilar. E o Wesley tem 21 anos, né? Então é normal ele passar por esses períodos de oscilação, mas é um menino que gosta de treinar, que gosta de escutar. Viveu um ano muito intenso ano passado, esse ano foi convocado para a seleção, então imagina como é que não deve estar um turbilhão na cabeça dele, tudo acontecendo, com o mercado europeu especulando o nome dele, e a gente tenta blindar o máximo possível para que ele possa performar. Hoje eu já gostei muito mais do jogo dele, já achei que ele fez um bom primeiro tempo, e depois, como toda a equipe baixou, o jogador ele baixa junto, né? Se o nosso time está errando tecnicamente, se baixa um pouco a qualidade, todos eles baixam o nível. Então, junto com a equipe ele acabou baixando, mas hoje eu já gostei mais do Wesley, e com o tempo ele vai retomar as grandes atuações que ele estava tendo. Felipe, boa noite. Boa noite. Aqui. A gente teve hoje o Lohan novamente relacionado. A gente teve uma partida, mesmo com esse empate 0-0, eu considero que teve uma partida boa, o Everton Araújo. E eu queria te perguntar sobre esses jogadores, né? O Lohan, que está voltando, o Matheus Gonçalves, que teve a oportunidade hoje, mas já era um momento que o time já estava muito desgastado, a gente percebe, você falou sobre a questão de jogar quinta-feira, jogar domingo, o jogador já entra nesse momento do jogo, já com a equipe muito desgastada. Mas eu queria que você avaliasse a entrada desses garotos, desses jogadores que são aí da base, que vêm da base. Não, o Everton é sempre muito confiável, sempre faz jogos sólidos, né? E ele domina muito o meio-campo, que é a fase defensiva, os apoios que ele tem sempre para solucionar o companheiro pressionado, e ele tem muitos detalhes que eu gosto no volante, por isso que eu me sinto tão seguro quando eu coloco ele no campo. E o Lohan vem evoluindo, está jogando no Sub-20, vem jogando melhor, vem treinando muito bem, pelo que o Nuno, o treinador do Sub-20, me falou. Está treinando com muita intensidade, com força, está correndo, está querendo aprender, e não é coincidência que ele vem evoluindo no Sub-20, e hoje com os desfalques decidi chamá-lo, né? Mas infelizmente, como ele jogou quarta-feira, eu acho, ele não conseguiu treinar comigo. Nenhum treino essa semana, então não me senti confortável em colocar, porque ele não tem as dinâmicas de treinamento comigo. E o Matheus é um jogador que tem um talento, vocês sabem disso, tem um talento muito grande, uma qualidade muito grande, e eu imaginava que ele fosse dar essa qualidade que nos faltava, esse toque de qualidade no meio campo que nos faltava. Mas é um jogador que durante muito tempo assim, ele perde a posição, ele é muito anárquico dentro do meio campo, então por mais que ele tenha muita qualidade, muitas vezes ele mesmo se aperta nas situações, mas é um jogador que tem qualidade e tem muito para evoluir. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda um pouquinho em cima do Lohan, que ele voltou a ser relacionado depois de alguns meses. Ele tinha muita expectativa quando subiu ano passado com o Tite, fez um início de carreira no profissional muito bom, depois acabou perdendo espaço e tal. Como é que você pensa o Lohan assim, no time? Qual função que você acha que ele poderia desempenhar a partir do momento que ele tem essas dinâmicas com você de treino, tenha mais tempo trabalhando com o elenco? Até porque é um jogador que a torcida sempre fala muito, né? Sempre esperou muito dele. Ele passou esse período um pouco afastado, mas voltando agora a ser relacionado, eu queria saber como é que você pensa ele para esse teu trabalho no Flamengo. Eu vejo ele na posição que jogou o Luiz Araújo hoje. Para mim é a melhor posição dele, na meia. Também pode jogar aberto. Não vejo ele tão determinante jogando aberto, mas pode. E essas são as posições que eu, claro que pode jogar em outras, né? Mas assim que eu vejo que ele pode performar mais. Depende dele. Para mim, os jogadores eles têm que falar no campo. Não adianta
ter nome, não adianta o salário, não adianta a idade, não adianta nada. Para mim é campo. Se ele estiver bem arrebentando no sub-20, eu quero colocar ele. E se ele estiver mal, ele não vai jogar. E isso, o Arrascaeta já ficou no banco comigo esse ano, o Pedro já ficou no banco, o Bruno Henrique já ficou no banco. Para mim não tem nome, não tem nada. Quem tiver melhor e o campo estiver falando vai ter mais oportunidades. Isso começa no treino. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, uma oratória que você, inclusive em outras coletivas, você deu pra gente, que o De La Cruz não é um meia, ou então você não vê o De La Cruz como um meia. Hoje você disse que até depois dos 15 minutos ele deu um pouco de mão do jogo, o jogo realmente ficou meio confuso. O De La Cruz, na sua visão, ele não consegue ser esse jogador, um meia, claro, respeitando a característica, é diferente do Arrascaeta, que é um meia mais cerebral. Mas o De La Cruz não consegue em alguns momentos, ou então em alguma sequência, enfim, algum momento de partida ou jogo, ser um meia. Porque quando ele veio contratado para o Flamengo, ele veio como um meia. Claro, respeitando o seu trabalho, sua opinião. Não, sim. Mas ele veio contratado como um meia, anunciado como um meia. Na seleção do Uruguai, ele atua como um meia, respeitando um colega também, Marcelo Bielsa. E num jogo hoje com tantos desfalques, você mesmo disse que, na sua opinião, o seu Flamengo tem 3 meias, Arrasca, Plata e Gerson, e que fazem os jogos por dentro, Gonçalves e Luiz Araújo. O De La Cruz não seria, em algum momento, um jogador que talvez fosse suprir essa ausência de um jogador um pouco mais ofensivo, com um pouco mais recurso ofensivo? Queria saber a sua opinião, se realmente, de fato, o De La Cruz não é esse cara, na sua opinião. E também, se você puder atualizar a gente, se souber também, a situação do atleta após a lesão de hoje. Obrigado, boa noite. Obrigado. Se eu coloco o Nico hoje de meia, eu jogo sem volantes, porque eu só tenho o Nico e o Everton. O Gerson estava suspenso, o Eric e o Alan estão machucados, não tinha volantes. Mas, respondendo a tua pergunta, primeiro, aonde o jogador gosta de jogar? Essa para mim é onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais cômodo. Perguntem para ele. Volante, jogando de frente, construindo. Aonde a gente viu, para mim, pelo menos a melhor versão do Nico de volante, aonde ele faz o time jogar de volante. Então eu penso sempre, assim, a posição, ele gosta de jogar ali, ele nos deu tanto, nos dá tanta criação de jogo, nos dá tanta saída de pressão por vantagem qualitativa. Para que eu vou improvisar? Né? Para que eu vou improvisar um jogador? Tirar ele do melhor lugar. É como se eu fosse tirar um zagueiro, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e colocar ele de volante ou de lateral. Então eu estaria tirando o que nossa equipe tem de melhor, que é a fase de estabilidade na equipe, que são os zagueiros, que são os laterais, que são os 2 volantes, para fazer uma coisa que eu não sei se daria certo. Pontualmente, se precisar, com certeza ele vai fazer. Ele vai ter essa qualidade para fazer, ele vai fazer. Eu não vejo ele com o último, por exemplo, a finalização, o gol, o último passe, que é o que o Arrascaeta tem, que é o que os jogadores que jogam nessa posição costumam ter. Agora, que ele pode fazer, não tenho nenhuma dúvida. Boa noite, Felipe Luiz. Prazer falar contigo, Eric Viana, do site fla.mundobola.com. Bom, a minha pergunta, eu sei que você já falou na semana passada sobre o Rodrigo Caio, como é que foi essa contratação dele, mas eu queria entender um pouco mais em detalhes, porque a gente viu já no outro jogo ele separado, ele não fica no banco, né, ele fica lá em cima, na cabine, e hoje a gente viu isso acontecer de novo. A função dele, ela é de fato como de um auxiliar ou é mais ligada à análise de desempenho, alguma coisa nesse sentido? O que ele fica fazendo lá em cima? Eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco melhor para a gente. Obrigado. Bom, o Rodrigo não está sentando no banco ainda por uma opção que ele acabou de chegar e a gente ainda está adaptando. E tem o Marcinho, que tem muita experiência, que pode ajudar. Ele faz parte da equipe de análise de bola parada e também é um auxiliar tanto do clube, né, que está aí auxiliando com os treinos, com toda a parte tática, e também junto todos os dias na minha comissão. Então tem as funções que eu passo para ele e principalmente também agora liderando a parte da bola parada junto com outros companheiros. Felipe, aqui Isaac Andrade, Flavoz. Eu queria te fazer uma pergunta, apresentando um raciocínio, uma lógica, que vem muito mais do nosso bate-papo com os torcedores, do que, às vezes, seguindo uma linha de raciocínio de perguntas mais técnicas, mais envolvendo a questão do futebol em si. O torcedor, ele vem, de um tempo, enxergando o que a rotina do futebol brasileiro propõe aos clubes, principalmente o Flamengo. Muitos jogos, e aí ele imaginou,
Bem, para suprir isso, o Flamengo tem que ter um time ou outros times da mesma intensidade. E o Flamengo veio avançando com o elenco, trazendo vários profissionais. E hoje, o torcedor enxerga que o Flamengo tem ali 2, 3 times que batem de frente com qualquer time hoje que joga no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E você menciona que a dificuldade que se tem é a questão de fazer as escolhas pelas questões das posições, quando os atletas não estão disponíveis, ou porque eles se machucam por conta desse percurso, ou às vezes as questões não tem como controlar. Na hora que você faz essa escolha, vem a questão da finalização. Hoje teve um jogo muito bom, um jogo que ambos os times não estavam tão bons assim, mas que propuseram um jogo e o Flamengo, ali no último passe, também aquela dificuldade. Essa questão da última dificuldade, a questão da confiança, de fazer acontecer, da bola entrar para dentro, ela vem de uma questão de treinamento que talvez por você não ter tempo, não consiga treinar times específicos para situações, e aí vem só essa questão da escolha, da posição, e o time entra com a escolha dos profissionais nos locais certos, mas sem um treinamento, o que não gera confiança, e a bola não consegue chegar e entrar no gol? Muito bom o raciocínio todo, só não entendi qual é a pergunta. A pergunta é a dificuldade do treinamento. Ah, do treinamento. Ok. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu. Quinta-feira, jogamos, cheguei em casa de madrugada, tivemos que treinar sexta-feira à tarde com os jogadores que não jogaram, e aí você já começa a desenhar um pouco o jogo e as correções do último jogo, dependendo do que o modelo de jogo nos guia. Sábado, os jogadores que jogaram podem fazer a primeira parte, que é o quê? O plano de jogo do que vai acontecer no jogo. Então, os detalhes eles se perdem. Para mim é isso. Os detalhes eles se perdem. Já são os 2 metros do posicionamento de um zagueiro que fica errado. São detalhes. A condução de bola, quando ela tem que acontecer. E essas coisas vão se perdendo. Mas, principalmente, o jogador ele não descansado totalmente para jogar. Muitas vezes o nível de intensidade, de concentração ele cai. E é pequeno, não é muita coisa, porque você vê, por exemplo, o Alexandro com 34 hoje jogou os 90 minutos em altíssimo nível. Mas outros jogadores não acabam a recuperação é muito individual, eles não acabam de recuperar 100%. E isso se nota depois nos detalhes do jogo, né? Então, ideal não eu não reclamo do calendário, porque como eu falei para vocês, para mim é um privilégio você ter muitos jogos. E eles jogar tantos jogos, só que realmente... Tô chegando com uma bomba rubro-negra que sacudiu o noticiário. O jornal espanhol Marca revelou que um clube brasileiro classificado para o Mundial de Clubes teria feito contato com Cristiano Ronaldo e, claro, o nome do Flamengo apareceu com força. E aí, será que é verdade? Em entrevista no Clássico contra o Botafogo, o vice-presidente Marcos Mota quebrou o silêncio, mas foi direto. Quem pode falar é o Boto, eu nem sei. O futebol do Flamengo é blindado, ou seja, não confirmou. Mas também não negou com firmeza, e a nação já ficou em alerta. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar tudo sobre essa movimentação, o que pode estar por trás do mistério, a situação atual do CR7 no Al Nassr. E por que essa contratação, se vier, colocaria o Flamengo num patamar histórico no futebol mundial? A notícia veio da Espanha e explodiu no Brasil. Cristiano Ronaldo teria sido procurado por um clube brasileiro classificado para o Mundial de Clubes 2025. Com apenas 4 equipes do país na disputa, e o Flamengo sendo o mais estruturado financeiramente, os olhos se voltaram para o rubro-negro. A resposta oficial veio do vice-presidente de administração, Marcos Mota, que ao ser questionado foi direto. Quem pode falar é o Boto, eu nem sei, o futebol do Flamengo é blindado. A fala acendeu a chama da especulação. Se fosse mentira, bastava negar. Mas não, houve silêncio, mistério e cautela, e a torcida já sabe, quando o Flamengo se cala, é porque tem coisa grande em jogo, ainda mais com o Mundial nos Estados Unidos e a oportunidade de elevar o nome do clube num cenário global. Será que vem bomba por aí? Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, segue jogando em alto nível, mas seu contrato com o Al Nassr entra na reta final, e a renovação ainda não está garantida. A temporada do clube saudita decepcionou sem títulos relevantes, e isso pode pesar na decisão do craque. Enquanto isso, o Mundial de Clubes 2025 se aproxima e será disputado justamente nos Estados Unidos, um palco comercial perfeito para um nome do tamanho de CR7.
O Flamengo, por sua vez, chega com moral, força de marca, torcida mundial e estrutura para abraçar um projeto desse nível. Com 5 bolas de ouro, mais de 900 gols e uma carreira vitoriosa, Cristiano Ronaldo atrai atenção e visibilidade onde quer que vá. Se existe alguma chance de encerrar a carreira com uma experiência marcante fora da Europa e do mundo árabe, o Flamengo no Mundial de Clubes é sim uma possibilidade real e histórica. E a torcida já começa a sonhar. A simples ideia de ver Cristiano Ronaldo vestindo um manto sagrado já parou a internet. E quando o vice do Flamengo responde com silêncio e blindagem, o combustível da especulação explode. Seria ousado? Sim, mas o Flamengo já mostrou que sonhar alto é parte do DNA rubro-negro. Com o Mundial nos Estados Unidos, a vitrine global montada e um projeto ambicioso de clube-empresa sendo estruturado, ter um nome histórico como CR7 no elenco não parece tão absurdo assim. Ainda mais com um time competitivo, uma torcida gigante e uma gestão que já provou que sabe fazer negócio grande. A pergunta agora é, o que vem por aí? E eu quero saber de você, nação. Seria possível? Você apoiaria uma investida do Mengão pelo maior artilheiro da história do futebol? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Flamengo todo dia. Até quando o mundo para imaginar o impossível, tamo junto,